história aconteceu já há muitos anos. Eu não me lembro bem se foi em 1968 ou 1978, mas eu acho que foi em 1978. Mas isso não importa. Naqueles dias, o telefone não era assim. Naqueles dias o telefone, quem tinha um telefone naqueles dias, normalmente era uma família rica. Você não fazia uma chamada assim à toa, você tinha que ir num centro telefônico. A telefonista espetava uns cabos assim, tipo esses cabos de aparelhos de som, de microfone. E às vezes você ficava esperando lá uns 40 minutos, ou 2 horas, depende, né? E às vezes não conseguia fazer a ligação. Mas o telefone tocou lá em Brasília. E quem atendeu o telefone? Um obreiro bíblico chamado Roberto Cornetti. Um jovem desse tamanho assim, grandão, de família de bem. E o telefonema dizia o seguinte: aqui nas margens do rio Urucuia, apenas para vocês se situarem, o rio Urucuia é um rio no estado de Goiás, que é um dos afluentes do rio São Francisco. É um rio que não é muito grande, ele deve ter uns 8 metros de largura mais ou menos, naquele lugar onde aconteceu. Vem aqui às margens do rio Urucuia, em tal lugar assim, que tem uma família para ser batizada. O Roberto, ele não podia batizar ainda, não era ordenado para batizar ainda. E o que ele fez? De Brasília, ele ligou para Goiânia, onde ficava a sede de uma instituição adventista chamada Missão Brasil Central. O presidente lá era o pastor Wilson Sarli, que alguns aqui devem ter conhecido. Disse: pastor Wilson, tem uma família para ser batizada, o senhor vai comigo? Vou. O Roberto, como disse, ele era de poder aquisitivo elevado, ele tinha um carro novo, para aquele tempo, uma Rural Willys, e ambos foram de Rural Willys. Caminharam bastante com o carro, mas chegou no momento que a mata era fechada e só tinha uma trilha, só para passar a pé. E anoiteceu, pararam o carro. O Roberto, aquele homem grandão, ele me fala assim: pastor, aquela noite, vocês não vão rir, tá? Falou assim: aquela noite eu quase fiz xixi nas calças. E eu ri, não teve jeito, né? A gente ri mesmo. E ele falou assim: não ri não, porque lá fora a gente escutava a onça miando. E naquele tempo ainda tinha muita onça aqui no Brasil, né? E eu pensei comigo assim, rapidamente: é melhor fazer xixi na calça. Disse: no outro dia cedo nós caminhamos uns poucos quilômetros, chegamos à margem do rio. Tinha uma pinguela no rio, que é uma madeira que vai de um lado no outro, só que não tinha o corrimão para segurar. E por que não tinha? Porque na casa do outro lado do rio morava um matador de aluguel, que tinha já destruído a vida de 17 pessoas. No rifle, na carabina dele, tinha 17 marquinhas assim, uma para cada pessoa que ele matara. Aí eles gritaram assim: Raimundo Sabino. E lá de dentro ele falou: quem é? O pastor adventista. Aí o Mondico Sabino saiu, jogou uma corda para eles, eles amarraram numa árvore do lado de cá, ele segurou do lado de lá, atravessaram o rio. E naquele dia eles batizaram o Raimundo Sabino, a esposa dele e um filho chamado João. Agora, como que esse matador de aluguel se converteu? É porque um dia ele recebeu uma Bíblia um pouco menor que essa aqui, uma Bíblia que havia sido impressa em Londres em 1929, em português, algumas letras ainda escritas, algumas palavras ainda escritas naquele antigo português, como por exemplo, o sábado com 2 Bs. E ele começou a ler a Bíblia, e em Êxodo capítulo 20, essa palavra que é a verdade, ela diz: não matarás. E como ele era matador de aluguel, ele fechou a Bíblia e não quis ler mais.
Mas ele tinha um irmão que morava na margem do mesmo rio Urucuia, uns 20 quilômetros para cima. Ele falou assim: é tão bonita, não vou jogar fora. Doou para o irmão, presenteou o irmão. Mas o irmão também era desse tipo de trabalho aí, de matar pessoas. Você está assustada, né? Mas ainda hoje é possível encomendar uma morte, infelizmente, em nosso país. E não é só aqui não. Em vários países do mundo é possível encomendar uma morte por uma mixaria. Sabe por quê? Porque o ódio tomou conta do coração do homem e mata-se por nada. Quando nós deveríamos amar os nossos semelhantes, nós estamos matando. Eu digo nós porque nós somos a humanidade, mas eu não tenho coragem de matar alguém. O irmão começou a ler a Bíblia, 20 quilômetros para cima, e chegou em Êxodo 20, não matarás. O irmão fechou a Bíblia, jogou a Bíblia dentro do rio. Um domingo, o João, filho do Raimundo Sabino, estava pescando com seu arpão. E ele viu descendo um objeto, ele imaginou que fosse um peixe. Havia chovido, a água estava um pouco turva, e ele puxou o gatilho do arpão, e quando puxou a cordinha de nylon de volta, na ponta da seta estava a Bíblia que seu pai havia dado para o seu tio. E ele chamou o pai. Eu fico aqui criando na minha cabeça aqui, porque às vezes a gente vê quando o bandido está assaltando e ele tem um poder assim, uma força, né? Mas na hora que a polícia prende, não tem poder. Já viram como é que é? Eu queria estar lá para ver a reação do Raimundo Sabino, a hora que ele viu a Bíblia pela segunda vez, tirada do rio. Deve ter tremido, né? Começou a estudar a Bíblia, porque falou que aquilo era uma coisa sobrenatural. O resumo: ele foi batizado. Mas não ficou nisso. Ele tomou uma decisão. Ele quis ser um missionário. Até aí tudo bem. Mas ele começou a trabalhar com as famílias onde ele havia destruído uma vida. É uma coisa que eu tenho que confessar para vocês. Eu também não consigo entender. Mas a minha palavra, a palavra de Deus, a minha Bíblia diz que o Evangelho, que é loucura para alguns, é o poder de Deus para a salvação de quem crê. É para quem crê, é uma questão de fé. Não tem jeito, não é? Não é lógica, porque vai começar a trabalhar justamente com as famílias onde ele havia matado alguém. Que coisa absurda. Mas Deus fez isso com o apóstolo Paulo, que perseguia e prendia os cristãos. Bom, uns 7 meses depois, mais ou menos, o telefone toca de novo. Vem aqui porque tem gente para batizar. E eles foram lá, de novo. Sabem quantas pessoas estavam preparadas para o batismo como fruto do trabalho evangelístico desse ex-matador de aluguel? 105 pessoas. Pastor Wallace, traz a Bíblia aqui para o povo ver. A Bíblia está em meu poder. E eu vou contar por que ela está em meu poder. Tem até um lugar aí onde a seta entrou, né, pastor? Coloca o dedo aí para o povo ver. 4, chega pertinho aí, para os irmãos que estão nos auditórios verem também. Roberto Cornetti foi ovelha do meu pastoreio. Esse homem grandão que eu mencionei. Alguns aqui conheceram Roberto Cornetti. Ele tinha nas cercanias lá do Capão Redondo, perto do IAE, hoje o NASP São Paulo, uma empresa de cosméticos, que inclusive a empresa dava bolsas para um monte de estudantes lá. Por uns 40 anos essa Bíblia ficou em poder dele, porque o irmão Raimundo
trocou essa Bíblia a pedido do Roberto com uma Bíblia nova. E essa Bíblia nunca saiu da casa do Roberto. Um dia ele me contou essa história. E eu pensei assim, deixa eu ver se tudo que ele falou é conforme para eu poder contar. Liguei para o pastor Wilson Sarli. E eu disse, pastor, fiquei sabendo de uma história assim, assim. Ele falou, é verdade. Falei, bom, então. Aí eu falei, Roberto, dá essa Bíblia para mim. Ele falou, não posso dar. Eu falei, então empresta. Tá bom. Mas para quê? Eu falei, porque aí na sua casa ela não prega, comigo ela vai pregar. Eu contei essa história, não faz muito tempo, numa campal, na região de Altamira, aqui no Pará. E do meio do auditório veio um jovem senhor assim, senhor jovem. E ele vinha falando umas coisas e tal, e eu não entendia o que ele falava, porque eu estava falando ao microfone. E quando ele chegou perto assim, ele falou, eu estava lá nesse batismo de 105. E meu pai, eu não sei se é Isaac ou Isaías Fonseca, um pastor que já jubilado, acho que já até faleceu. Meu pai ajudou a batizar nesse batismo, eu era pequenininho assim, eu estava lá. E ele falou, e mais pastor, eu sei onde mora o neto desse Raimundo Sabino, o filho do João que pescou a Bíblia. E eu tenho o telefone dele. E ele me disse ao telefone que só da família dele, mais de 50 pessoas cristãs, como fruto do trabalho do avô, que era um matador de aluguel. Deus tem alguma coisa com esse livro aqui, gente. Não tem jeito. Pastor, muito obrigado. Se alguém quiser ver o livro depois, dos que estão aqui no auditório, poderá ver. Só peço que tome muito cuidado, porque está assim, desfolhando, né? E um amigo queria fazer uma encadernação, e eu falei, mas se encadernar vai estragar, né? E vejam, ela não está tão... mas ainda serve, né? Porque ela é a palavra de Deus.